Oséias, professor de Química. Hoje estarei falando sobre substância e mistura. Entende-se por substância todo material formado por átomos, moléculas ou aglomerado iônico. Mas afinal, o que é uma substância pura? O que é uma mistura? A água mineral é uma substância pura ou uma mistura? Para obter essas respostas, fique aqui e assista a nossa aula até o final. Então, sabendo que substância é um material formado por átomos, moléculas ou aglomerado iônico, é muito comum hoje no nosso convívio a gente estar próximo ou estar usando uma infinidade de substâncias, né? É o álcool 70%, é a água, é o vinagre que utilizamos na nossa cozinha, é o açúcar, é o sal de cozinha. Ok, isso tudo são exemplos de substância. Mas afinal, o que é uma substância pura? Olha, uma substância pura nós podemos dar exemplo a água destilada, que não é uma água muito comum no nosso convívio, né? É um material utilizado muito em laboratório de análise clínica, em laboratório de análise química, em laboratório de produção de medicamento e em hospitais. Mas o que é uma substância pura? Uma substância pura é quando um material é formado por moléculas iguais. E um exemplo disso, novamente, é a água destilada. Em um frasco que contém água destilada, está presente ali somente moléculas de água. Portanto, a água destilada é uma substância pura. As substâncias puras podem ser classificadas em simples ou composta. Ela vai ser classificada como simples quando a molécula da substância for formada por átomos de um único elemento químico. Por exemplo, a molécula de hidrogênio, formado por dois átomos de hidrogênio, átomos de um único elemento químico, o elemento hidrogênio. A molécula de oxigênio, formado por dois átomos de oxigênio, átomo de um único elemento químico. A molécula de ozônio, ela é formada por três átomos de oxigênio. A molécula de fósforo branco, P4, ela é formada por quatro átomos de fósforo. E, por fim, o nitrogênio, né? Que é formado por dois átomos de nitrogênio. Como exemplo aqui de uma substância simples, nós temos a molécula de hidrogênio. Ela é formada por dois átomos de hidrogênio, átomos de um único elemento químico. Portanto, se trata de uma substância simples. Uma substância composta. Substância composta é aquela em que a molécula da substância é formado por átomos de mais de um elemento químico. Exemplo, H2O, água, formado por dois átomos de hidrogênio e um oxigênio, átomo de elementos químicos diferentes. Portanto, se trata de uma substância composta. O ácido fosfórico, H3PO4, formado por hidrogênio, fósforo e oxigênio, átomos de elemento químico diferente. Portanto, o ácido fosfórico é uma substância composta. O gás carbônico, CO2, formado por carbono e oxigênio. Portanto, o gás carbônico é uma substância composta. O HCl, o ácido clorídrico, está presente no nosso estômago, que auxilia na digestão, formado por hidrogênio e cloro, átomos de elemento químico diferente. Portanto, o ácido clorídrico é uma substância composta. Mostrando aqui a molécula de água, formada por oxigênio, e dois hidrogênios ligados ao oxigênio,
Portanto, a água é uma substância composta formada por átomos de elemento químico diferente. Misturas. O que são misturas? As misturas são união de duas ou mais substâncias puras. Por exemplo, você tem uma mistura de água e sal de cozinha. É uma mistura. As misturas podem ser representadas por fórmulas? Não. O máximo que pode ser feito é representar a fórmula de cada um dos componentes dessa mistura. Por exemplo, água e sal de cozinha. A fórmula da água é H2O e do sal de cozinha é NaCl. Então, o máximo que se pode fazer é representar a fórmula de cada uma das substâncias que fazem parte da mistura. Como exemplo de misturas no nosso dia a dia, nós temos a água mineral. Gente, a água mineral é uma mistura de água e sais minerais que são dissolvidos naquela água. O vinagre que é utilizado muito no nosso dia a dia, né? O vinagre é uma mistura de água e ácido acético. É uma mistura. A água potável que sai na nossa torneira, que a gente coloca nos nossos filtros, né? É uma mistura de água e sais minerais. No caso da gasolina, que é utilizada como combustível, né? A gasolina é uma mistura de hidrocarbonetos. Então, gente, portanto, mistura é a união de duas ou mais substância pura. Ok? Então vamos para mais um exercício, né? Onde aqui nós temos um sistema, né? Utilizando o modelo de Dalton, né? Onde o átomo aparece como uma bolinha maciça, esférica. Certo. Então, nós temos um sistema, está representando algumas substâncias, ok? Tranquilo. Então vamos lá. A primeira pergunta que poderia ser feita é o seguinte: quantos átomos há no sistema? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Então nós temos um total de 21 átomos. Segundo Dalton, o que é o átomo? É uma bolinha maciça, esférica, indivisível, presente em toda a matéria. Então aqui nesse sistema está presente um total de 21 átomos. Letra B. Quantas moléculas há no sistema? O que é uma molécula? Uma molécula é a união de átomos iguais ou diferentes ligados entre si. Então nós temos uma molécula, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Um total de 9 moléculas. Certinho? Na letra C. Quantas substâncias há no sistema? Então aqui nós temos uma substância com 2 átomos escurinhos, que está repetindo aqui, uma substância. Nós temos uma outra com 2 átomos vermelhos, que está repetindo aqui, né? É a mesma substância, é a segunda. Nós temos uma terceira substância aqui, ela é formada por 2 átomos azuis, tá bom? Tá aqui. Temos uma outra, né, que é formada por um átomo vermelho e 2 pretinhos ligados a ele, que se repete aqui, né? Outra substância. Nós temos uma outra ainda que é com átomo azul e 2 vermelhos ligados a ele. Então nós temos um total de 5 substâncias. Certo? Ok. Na letra D, quantas substâncias simples há no sistema? O que é uma substância simples? Uma substância simples é aquela que é formada por átomos de um mesmo elemento químico, um único elemento químico. Então nós temos essa aqui, que é formada por átomos de um mesmo elemento químico, formado por 2 átomos escurinhos,
Essa aqui é formada por 2 átomos vermelhinhos e essa é formada por 2 átomos azulzinhos. Então, um total de 3 substâncias simples. Substância simples é aquela formada por átomo de um único elemento químico. Letra E. Quantas substâncias compostas tem um sistema? O que é uma substância composta? Uma substância composta é aquela formada por átomos, onde a molécula da substância é formada por átomos de elementos químicos diferentes. Então, essa molécula aqui é formada por átomos de elemento químico diferente, né? Um vermelhinho e 2 escurinhos. Essa também é formada por átomos de elemento químico diferente, um azulzinho e 2 vermelhinhos ligados a ele, dando um total de 2 substâncias compostas. Letra F. O sistema representa uma substância pura ou mistura? O que é uma substância pura? Uma substância pura é aquela em que o material é formado por moléculas iguais. O que é uma mistura? Mistura é a união de 2 ou mais substâncias puras. Portanto, o sistema representa uma mistura. Então ficamos por aqui. Assine o canal, dê o like, compartilhe, ok? Então, galera, encontro com vocês até breve.